Olá, semeadores! Bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, pastor Sóstenes Silva, pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós postamos aula de EBD, postamos estudo bíblico, pregações, devocionais, então, conteúdo cristão. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, que é muito importante, tá? E depois disso, compartilha à vontade, porque eu tenho certeza que se é bênção para você, é bênção para mais alguém também da sua igreja, os alunos de Escola Bíblica Dominical, superintendentes, professores, porque tem abençoado muita gente. Bom, me ajuda a levar a Boa Semente e compartilhando esse vídeo. Hoje nós vamos estudar a lição 9, não furtarás, estabelecendo um princípio moral e ético essencial para a convivência social. O negócio hoje vai ser forte. Eu estou hoje num cenário diferente, vou falar para vocês por que a gente está num cenário diferente, quero que você fique comigo até o final para eu explicar por que eu estou com esse cenário diferente e também falar para vocês, compartilhar também as minhas dificuldades em relação a postar os vídeos aqui no canal. Eu estou tendo muita dificuldade. Vou contar só para quem é mais íntimo, quem é chegado, semeador, semeadora, que fica comigo até o final. No tópico 3, vou abrir meu coração, fica com a gente que eu quero compartilhar isso com você, porque eu sei que tem um grupo aqui que me ajuda, então eu tenho que compartilhar tudo, inclusive as minhas dificuldades. É por isso que esse vídeo talvez não tenha muita edição, não tenha anjo para lá, para cá, não tenha, vídeos aqui, gráficos, mas é o que dá pra gente fazer, porque eu faço tudo sozinho nesse canal, eu produzo, eu escrevo o roteiro, o estudo, eu gravo, eu edito e eu posto, né? Tudo eu faço aqui sozinho, com muito amor, com muito carinho, para você que está aí do outro lado, que nos assiste, tá bom? Fica com a gente, hoje tem muita coisa boa, não sai daí não, prepara o café, chimarrão, chamate, pererê, tererê, tererê, diz a bebida de onde você é, que eu quero saber, quero falar aqui também. Roda a vinheta. Bem, nós já voltamos, e você está pensando, então, o primeiro motivo por que a gente está aqui gravando é porque tem uma senhorinha de 80 anos, né, irmã Filomena, que falou: pastor Júlio, eu gosto muito das suas aulas, mas eu gosto quando o senhor fala devagar e explicado. Então eu pensei em fazer assim, mais didático, com texto, né, não vou poder ter muito tempo de edição, então vou fazendo aqui passo a passo. Esse aqui é o esboço aqui da preparação da aula que eu quero trazer para você que é professor, professora. Vai dar a sua aula agora nesse domingo, e esse conteúdo aqui está o esboço, né? Você vai ter esse conteúdo se você é apoiador do canal. O apoiador do canal recebe toda semana no seu próprio e-mail, na sexta-feira, o conteúdo que eu sempre falo aqui no começo, sabe? Aquilo que eu falo e tal, minha introdução, meu panorama, esse pessoal recebe, quem é apoiador. E aqui está o esboço desse material para todo mundo ter acesso e a gente também poder falar com mais tranquilidade. Fica com a gente aí. Obrigado, apoiador. O link está aqui embaixo. Você também pode ser membro do canal. Sendo membro do canal, você vai ter vídeos exclusivos. Não deixe de assinar. O link está aqui embaixo, é pelo YouTube. Você vai ter conteúdo aí exclusivo para você. E você também pode ajudar o canal através do Pix. Pode fazer os cursos que a gente fala aqui, cursos de professores de EBD, cursos de superintendentes de EBD, cursos de cartologia, enfim, uma série de cursos pela Hotmart. Mas também tem muitos cursos que a gente faz EAD. Tudo isso você fica sabendo aonde? No canal Boa Semente, 96517-2154, o telefone que está aqui embaixo, o link também, você entra lá no canal, tem a comunidade de professores que postam material para todo mundo lá, e aí você vai encontrar os nossos cursos, o que a gente faz, o que a gente não faz, como a gente achar, como me convidar para tomar um café, aí tudo isso, então você não deve deixar de entrar nesse canal. Lá também tem plano de aula gratuito, para aquele que não pode apoiar, aquele que não pode ajudar, não tem desculpa, tem conteúdo que é produzido pela equipe Boa Semente, você não pode ficar de fora. Tem plano de aula, tem questionário, tem muita coisa boa, tá? Tem grupo de jovens. Olha, se eu fosse você, fazia o seguinte, entrava no grupo,
pegava o material gratuito que sai às sextas-feiras e também entrava para ser apoiador, porque assim você está ajudando o canal. E depois, o que você fazia? Você ficava esperando sexta-feira de boa na sua casa, vai chegar o conteúdo fresquinho. Aí você vai ter o conteúdo gratuito que todo mundo tem e vai ter o mais, que é essa aula e mais outras coisas. Caça-palavra, que eu sempre faço, uma aula bônus. Olha, não tem desculpa para você não estudar. Lição de número 9. Vamos lá, lição 9. Olha só, estamos chegando no final, hein? Lição 9. Não furtarás, estabelecendo um princípio moral e ético essencial para a convivência social. Textuário, não furtarás, Êxodo 20, versículo 15. Verdade aplicada, o 8º mandamento nos alerta quanto à relevância da vigilância na vida do discípulo de Cristo para não cair nas ciladas do diabo. Objetivos da lição são 3. Apresentar o significado do 8º mandamento, mostrar a responsabilidade da mordomia cristã, falar sobre a inclinação da natureza pecaminosa. O texto de referência está em Êxodo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Se o sol saído sobre ele, será culpado de sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Efésios 4. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Os hinos são 4, 8 e 17. Vamos orar, pedido de oração, ore pedindo a Deus para não cair nas ciladas do diabo. Pai, nós estamos na Tua presença, nós te agradecemos por mais uma aula que vamos ministrar e te pedimos no Seu Espírito Santo que nos conduza mais uma vez e que nos faça, Senhor, entender e compreender a Tua palavra. Seja conosco, Pai. Fale conosco, Senhor, e nos ensine, Senhor, os preceitos da Tua verdade, para que possamos ensinar a outros também. E assim a Tua palavra, a Tua igreja vai crescendo, vai se multiplicando, vai se fortalecendo, arraigada na palavra. A palavra é de vida e vida é eterna. Seja com cada professor, cada professora, cada superintendente, cada pastor e pastora que está à frente desse ministério, que possa ser bênção na vida dos seus alunos, que todos os lugares onde esse vídeo chegar, todas as casas onde eu entrar através desse sinal de internet sejam abençoadíssimos. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Bom, vamos lá. Na lição de hoje, né, é um texto bastante interessante, é o 8º mandamento que nós estamos estudando, o não furtarás. Eu trouxe aqui esse esquema, né, para a gente entender, para a gente poder compreender e como trabalhar com isso, né, na nossa sala de aula. Não furtarás. Primeiro a gente tem que entender esse texto de Levítico, né? A primeira coisa é a gente entender como é que Deus estabelece esse mandamento. Se alguém furtar boi ou ovelha, degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Aqui está dizendo o seguinte, está dizendo que quando isso acontecesse em Israel, por algum motivo, que alguém roubasse algo de alguém, ele deveria restituir. A lei da restituição, ok? Vamos escrever, começar aqui a escrever no nosso quadro aqui, lei, qual o contexto? Lei da restituição. Você sabia que a restituição é bíblica, né? A restituição é bíblico, lei da restituição. O que diz a lei da restituição? Que se eu fizer algo contra alguém ou uma pessoa ou sim, alguma situação que acontecer, que eu fizer mal, eu preciso restituir daquele mal que eu fiz. Ou seja, eu tenho que pagar por aquilo que eu fiz. E observe que a pena é grande. Você rouba um boi e paga 5 bois. E pela ovelha, paga 4 ovelhas. Ou seja, você tem que restituir. Isso não dá tempo da gente entrar nisso, né? Mas é um tema muito importante da restituição. Diz que tudo que nós pegarmos de alguém, nós precisamos devolver. Isso chama-se restituir. Dar a quem é de direito. Então esse é o primeiro passo, né? Se você pega alguma coisa de alguém, você deve restituir. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado de sangue. Ou seja, se ele for fazer besteira e morrer fazendo besteira lá roubando, ninguém é culpado. Ele mesmo é o culpado. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total.
se não tiver com que pagar, será vendido por seu fruto. Olha a restituição aqui, ó. Então, quando ele não podia, né, pagar por aquilo que ele fez, ele mesmo seria dado por escravo. Ele se tornaria então um escravo. Por quê? Porque ele simplesmente tomou, ele subtraiu algo de alguém. E ao fazer isso, o que acontece? Ao fazer isso, ele simplesmente está tomando algo e deveria pagar por aquilo. Então, vamos lá, no nosso contexto geral, vamos primeiro aqui na nossa aula entender, né, o contexto disso, né? Então, número 1, né, o contexto. Depois nós vamos falar sobre por que Deus deu este mandamento. Depois vamos falar sobre os exemplos de furto na Bíblia. Depois vamos dizer sobre os textos que refutam o roubo. Será que Deus aceita que nós possamos roubar? Depois vou falar sobre os tipos de roubo, que muita gente não sabe, que existem vários tipos de forma de você roubar alguém, e como ensinar isso na sala de aula. Bom, o contexto, os 10 mandamentos são mais do que simples normas morais. Eles formam a base ética da relação entre Deus e a humanidade, bem como das interações sociais. Então, esse aqui é muito interessante. Essa é a questão da restituição, ela está relacionada com a questão do relacionamento. Restituição, relacionamento. Deus está preocupado com as boas relações, Deus está preocupado com as boas práticas. Então Deus coloca essa ordem para que as interações sociais, as relações sociais sejam regidas de maneiras que ninguém possa defraudar, abusar, subtrair algo de alguém. Dado no contexto da libertação de Israel do Egito, eles mostram um Deus interessado em transformar uma nação escravizada em uma sociedade justa e livre, como a gente tem falado aqui. Israel sai do Egito como uma nação, como escravos. Eles não tinham liberdade, eles não tinham direitos, eles não tinham também deveres, eles não entendiam, porque até então todas as esferas da sua vida eram governadas, direcionadas, né, por Faraó ou pelo Egito. Eles não tinham autonomia, agora eles eram livres. E por serem livres, eles tinham autonomia. E autonomia é saber o que pode e o que não pode fazer. Saber dos seus direitos, mas também saber dos seus deveres. Deus dá o mandamento no contexto das relações sociais, para que não houvesse entre eles violência, para que não houvesse entre eles a destruição da sociedade. Imagina num local agora, numa sociedade onde você pode roubar algo de alguém. E aí pode até ser interessante, porque os mais fortes eles vão poder roubar, tomar, subtrair, e os mais fracos vão sempre estar no prejuízo. Se você tem possibilidade de poder correr atrás do seu prejuízo, como diz aqui no Rio de Janeiro, se você pode correr atrás, você vai, tudo bem, você vai, roubou aqui o teu, é a lei do mais esperto, roubou o teu, você rouba do outro, né? Roubou o teu coleguinha, roubou aqui, um coleguinha roubou alguma coisa aqui, você vai lá e rouba do outro também. Ah, deu mole, eu vou pegar aqui. Só que isso não se sustenta. Por quê? Sempre terão as pessoas mais poderosas, mas sempre terão aqueles mais fracos, aqueles que não podem correr atrás do seu prejuízo, aqueles que não têm saúde, não têm força, não têm recurso, não têm dinheiro, portanto, para impedir que alguém tome algo de alguém, para que haja práticas sociais, éticas e morais nessa nação que está sendo formada, Deus então proíbe, dizendo: não furtarás. Na perspectiva divina, o mandamento revela o caráter de Deus e o seu desejo de harmonia entre as pessoas. Não furtarás é um princípio de justiça que transcende a cultura israelita e permanece relevante em todas as épocas, porque, como eu disse, né, não precisava da Bíblia para dizer o que é certo e o que é errado, porque Deus já introjetou no coração de cada homem, independente de ter ouvido o evangelho ou não, o que é certo e o que é errado. Então, como eu tenho ensinado aqui, lá na tribo indígena, no recanto do Brasil, lá no meio dos Tapajós, lá no meio dos Ticuna, mesmo que eles nunca tenham ouvido falar da palavra, se você roubar lá, você vai ser punido. Por quê? Porque eles sabem que é roubar errado. Quem ensinou que roubar é errado? Dentro do homem existe esse código moral, esse preceito moral. Agora, ele pode cumprir ou não. Por causa do pecado no coração do homem, ele acaba por não cumprindo. Ele sempre transgride a lei.
mesmo não conhecendo a lei, porque o pecado inclina ele sempre para o mal, mas ele sabe que é errado. Então vai acontecer furto, vai ter roubo, mas ele acaba, por quê? Por causa do coração do homem, que é mau. A lição vai falar sobre isso. O problema não está na lei, o problema está no coração. O valor da propriedade. No contexto do Antigo Testamento, a terra eram bens diretamente ligados à herança, à provisão divina e à identidade das tribos. Lembra que quando o povo de Israel vai entrar na terra prometida, aqueles 12 tribos vão receber terras, aquelas terras pertencem a eles e vai ser passado para os seus descendentes em herança, logo não era deles. Era uma propriedade herdada de Deus. Agora vamos entrar nessa ideia, né? O que é herdar? Herdar é algo que você não merece, algo que você não fez por merecer. Digamos que você descobre amanhã que você ficou milionário. Fiquei milionário, fiquei rico. Você não fez nada para ser rico, é que o teu pai era rico, que o teu avô era rico, deixou aí uma fazenda, um gado, um boi, uma empresa. Você nem sabe direito, aí de repente você descobre que é rico. Você fez alguma coisa por merecer? Não, mas você tem herança. Ou seja, a herança é algo que você não merece. As terras eram dadas em herança. Logo, não era dessas pessoas, portanto, não pertencia a eles. Foi Deus que deu. E por Deus ter dado, ele não podia nem vender e nem podia roubar do outro, porque ele estaria, em último caso, roubando a Deus. É por isso que Nabote falou para o rei de Israel, né? Acabe, eu não posso vender. Por quê? Porque é herança. Eu recebi isso lá das 12 tribos, dos meus tataravós que vem recebendo e eu estou só herdando. Portanto, a terra tem um dono. Lá o Salmo 124 vai dizer: do Senhor é a terra, o mar, e o céu e tudo que nele existe. Então, tudo pertence a Deus. Então, você não pode usufruir ou usurpar, porque quando você faz isso, preste atenção, esse mal que você está cometendo de roubo, você não está fazendo apenas com aquela pessoa a qual você está fazendo, cometendo aquela injustiça, você está roubando a Deus. Isso é muito forte. Vamos aprofundar. Implicações culturais. Em uma época onde as leis eram frequentemente baseadas em vingança ou domínio, Deus introduz um sistema onde o respeito mútuo e a proteção do próximo são centrais. Então, Deus deu essa lei, Deus deu esse mandamento para que houvesse aqui o contexto da lei da restituição, do respeito, da harmonia. Então, vamos escrever uma palavra aqui, contexto de harmonia. Vou escrever aqui. Não ficou bom. Um contexto, então, de uma harmonia social. E eu vou começar já a bagunçar meu quadro, que quem estuda comigo aqui no curso diaconal sabe que eu vou bagunçar mesmo, né? Aí eu vou bagunçar aqui para você gravar ali, para você não esquecer. Bom, muito bem. 2. Por que Deus deu este mandamento? Então a gente já sabe já o contexto. O contexto foi o quê? O contexto de Deus ter que regrar, de harmonizar, de normatizar uma nação que era escrava, mas que agora era livre. Por que Deus deu este mandamento? Deus deu este mandamento porque o furto não é apenas um ato contra o próximo, mas contra o próprio Deus, que é provedor de todas as coisas. Análise. A conexão entre o furto e a idolatria. Você sabia que furto e idolatria têm uma relação muito forte? Quando roubamos, colocamos nosso desejo acima da vontade de Deus, idolatrando o materialismo e desconsiderando que Ele é quem supre as nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, significa que eu posso em Deus as coisas, e não através do que eu penso, do que eu quero, das minhas próprias ações. Quando eu vejo algo de alguém e eu quero tomar aquilo de alguém, eu estou idolatrando aquilo, colocando aquilo acima do desejo da vontade de Deus. 2. Impacto comunitário. Roubar quebra os laços de confiança necessários para uma convivência social pacífica. Imagine uma sociedade onde todo mundo rouba todo mundo. Esse mandamento visa proteger o tecido social da desordem e do caos moral. E também uma pedagogia divina, porque Deus não proíbe o furto apenas como uma regra, mas como um convite a confiar nele como provedor. Hoje a gente vai fazer um estudo de caso para analisar até que ponto é válido você furtar alguma coisa. Até que ponto Deus permite que você furte alguma coisa. Até que ponto eu tenho que perdoar alguém que furtou. Até que ponto eu tenho que ressarcir aquilo que eu tomei? Vamos fazer uma análise hoje contextualizando aquilo que a gente está aprendendo para os dias atuais.
Então, essa forma de Deus dizer não furtarás é uma pedagogia divina, ou seja, uma forma de Deus ensinar o homem, porque Deus não proíbe o furto apenas como uma regra, mas como um convite a confiar nele que é provedor. Porque se você confia em Deus, você não vai querer tomar nada do seu próximo, porque você sabe que o Deus que deu ao teu próximo é o mesmo Deus que é capaz de te dar também. Você também é capaz de conquistar com o seu esforço, com o seu trabalho. Você também é capaz de vencer, de galgar, porque o Deus está cuidando de você. Deus está provendo as suas necessidades. Logo, você não precisa usurpar nada de ninguém. Quando eu usurpo alguma coisa de alguém, é porque no fundo eu não confio que Deus é poderoso para me abençoar também. Indo além, então isso é muito mais do que uma simples desonestidade, é também uma questão de falta de fé. Em contextos de extrema pobreza, como a ética cristã aborda a tensão entre a necessidade e a obediência ao mandamento? O estudo de caso que a gente vai ver hoje é justamente sobre isso. Uma pessoa que passa por uma dificuldade extrema muito grande, uma pobreza extrema, não tem nada para comer e roubou. Como é que a Bíblia analisa esse fato? Você que é dono de algo, que tem uma propriedade e de repente alguém te furtou, você é um cristão, como que você age nesse caso? Vamos fazer um estudo de caso. Quero que você pense, que você analise, que você problematize, que você pegue o texto e jogue ele no contexto da nossa vida atual. 3. Exemplos de furtos na Bíblia. Então a Bíblia tem vários exemplos, mas vou trazer apenas 3 exemplos. Acã está em Josué capítulo 7. Ele roubou o que era consagrado. Ele roubou o que era consagrado ao Senhor, demonstrando desobediência e ganância. Sua atitude resultou em derrota militar e juízo sobre toda a nação. Deus falou para a cidade de Israel, para Josué, dizendo: olha, vocês vão entrar na cidade de Jericó, não pega nada, não pega despojo, não pega nada. E aí Acã foi e pegou, guardou as capas, guardou as taças, e ele roubou, ele usurpou e pagou um preço terrível. Você sabe qual é o preço? Está em Josué capítulo número 7. Jacó e Esaú. O roubo da bênção por Jacó evidencia um tipo de furto baseado na astúcia e na manipulação. Você sabe essa história, Gênesis 27. Jacó enganou o seu pai e roubou a bênção do seu irmão. Olha só que coisa, hein? Ele tentou manipular, ele tentou dar um jeito e roubou. Olha só, aqui vemos que o roubo nem sempre é material, mas pode envolver trapaças, enganos e violam os direitos do próximo. A gente não pode esquecer que o fato dele roubar o seu irmão vai trazer também uma angústia tremenda para a vida dele. Olha só, Zaqueu, Lucas 19:10. Como cobrador de impostos, Zaqueu simboliza o enriquecimento ilícito. Sua transformação demonstra que Deus oferece redenção para que se arrependa e age com a reparação. Vamos analisar esses casos. Acã morreu por causa do seu pecado. Jacó e Esaú. Essa família nunca mais foi a mesma depois que Rebeca armou junto com Jacó para tomar a bênção de Jacó. Junto com Jacó, para tomar a bênção de Esaú, desculpe. Porque, observa, Jacó era abençoado. Deus já tinha dado a promessa, mas ele não confiou. Olha aí como é que a gente vê como é que o roubo é, na verdade, uma desconfiança da impossibilidade de Deus agir na nossa vida. Jacó quis agir pelo seu modo físico, pelo modo natural, pela estultícia. Falei mistério agora. Pela estultícia. Falei bonito, né? Pela estultícia, ou seja, pela inteligência, pelos seus estratagemas ali para poder receber a vitória, para poder receber a bênção. E ao fazer isso, ele enganou o seu irmão. Olha, o que ele fez teve consequências terríveis. Jacó, depois de fazer isso, nunca mais viu o seu pai, nunca mais viu a sua mãe. Ele teve que sair de casa, saiu fugido, ficou inimigo do seu irmão. O seu irmão virou o seu inimigo mortal e saiu para matá-lo. Por quê? Porque ele roubou a sua bênção. Lá na frente nós vamos saber que Deus vai agir, Jacó vai ser transformado por Deus e depois ele vai se encontrar com seu irmão no Vale do Jaboque e vai falar ao seu irmão que está disposto a devolver aquilo que ele roubou. Agora, Zaqueu está no Novo Testamento e é um exemplo de um homem muito interessante para a gente analisar. Zaqueu não é um ladrão, como a gente imagina. Zaqueu não está fazendo nada ilícito. Por que ele não está fazendo nada ilícito? Porque ele não roubava dinheiro de ninguém.
Quando você vê o pessoal falando, Zaqueu era ladrão, Zaqueu não era ladrão. Zaqueu era um cobrador de impostos. A profissão dele era uma profissão reconhecida. Ele era um homem que trabalhava para o Império Romano. Ele era um homem que cobrava os impostos dos judeus e levava esses impostos para Roma. Agora, o fato dele fazer algo que era reconhecido pela lei, ele fazer algo que a lei lhe dava a chancela, dele ter um emprego formal, podemos dizer assim, não quer dizer que fosse algo ético. Zaqueu não é ladrão, mas Zaqueu não é ético nas suas relações. Número 1, ele tirava do povo judeu, do seu próprio povo, e entregava para os romanos. Ou seja, o povo judeu reclamava dos impostos porque eram altos, reclamava das coisas, e ele simplesmente fazia como se fosse jogando, né, no time do inimigo. Número 2, muitas vezes ele vivia, muitas vezes não, ele vivia. E como é que ele recebia? Ele vivia de quê? Ele vivia daquilo que ele cobrava mais. Então, se uma pessoa devia 2 denários, ele cobrava 3. 1 denário era para ele, 2 era para Roma. Às vezes, se a pessoa devia 2 denários, ele cobrava 4. 2 denários ficava para ele, 2 denários é para Roma. Roma só queria o dela e ele só queria o dele. Por isso que ele era mal visto, porque no fundo as pessoas sabiam que tinha essa falcatrua. Sabia porque ele começou a enriquecer. Vamos trazer para os dias de hoje. Quantas vezes algumas pessoas têm algumas funções que permitem o enriquecimento ilícito? Quantas pessoas têm algumas funções que são reconhecidas pela lei, que são prerrogativas da lei, que são cargos, às vezes, no governo, esferas públicas, mas você sabe que por trás daquela chancela oficial, ele faz algo ou tem algo que não é ético. Vou dar um exemplo. O salário de políticos não é ético. Num país onde as pessoas passam fome, é imoral uma pessoa gastar com o que gasta, com parlamentares, por verba parlamentar, por dinheiro para terno, para carro, para combustível. É imoral num país onde as pessoas não têm água encanada, onde as pessoas passam fome, miseráveis. Algumas pessoas, meia dúzia de pessoas, gastam milhões. Está na lei, mas não é ético. Está previsto na lei, mas não é normal fazer isso, tendo em vista que tantas pessoas precisam. E por aí nós vamos ver os super salários, pessoas que ganham muito dinheiro, que aposentam com muito dinheiro, que têm muito dinheiro, tá tudo legal, legalizado, aparentemente é legalizado, mas não é ético. Jesus entrou na casa dele e sem tocar nesse assunto, sem acusar, sem punir, sem dizer, você é ladrão, não sei o quê, só na conversa. Jesus é bom que é isso, só na conversa, conversando. E aquele homem abriu seu coração e falou, mestre, se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir tudo, 100 vezes mais. Olha aí que benção, olha só, a restituição. Se você pegou, você tem que devolver aquilo. E tem que devolver não aquilo que você pegou. Você tem que devolver a mais. Então, se você, no Levítico, se você pegava um boi, dava 4, se dava 3, se você pegava um boi, dava 5, se pegava uma ovelha, dava 4, ou seja, restituía a restituição dobrada. É por isso que, aleluia, Zaqueu fala, se eu tiver defraudado alguém, darei 100 vezes mais. Ou seja, mais do que 3, 4 vezes, eu vou dar mais do que se eu roubei alguém. E por quê? Porque ele viu. E quando o evangelho entra na vida da pessoa, a pessoa é transformada. Então, não é só criticar essas pessoas que têm altos salários, que ganham dinheiro, que você não sabe nem, que está lá na lei que é previsto, mas ela tem que ter um entendimento de que ela tem uma responsabilidade com a sociedade, ela tem uma responsabilidade com o fraco, com o pobre, com o oprimido, ele tem uma responsabilidade com o seu país, com o seu bairro, ele não pode roubar. E quantas vezes nós vemos que quanto mais essas pessoas têm, mais elas roubam. Vamos aprofundar. Quanto mais elas têm, mais elas roubam. Então, elas usam muitos cargos que ela tem, o poder que elas têm para poder roubar cada vez mais. Eu costumo dizer que as pessoas que não roubam muitas vezes não é porque não querem, mas é porque não têm oportunidade, sabe? Eu já vi pessoas falando assim, eu quero passar para concurso tal, porque ali eu vou arrumar dinheiro. Eu quero ser cargo tal, eu vou ser polícia, porque eu vou arrumar dinheiro. Eu vou ser juiz, porque eu vou arrumar dinheiro, eu vou ser advogado, porque... O coração dele já é um coração ganancioso. O coração dele já é um coração mau.
Não é o policial que é mau, não é o juiz que é mau, mas é a pessoa que já nem entrou, já está com um pensamento ruim, porque o mal está no coração. E muitas vezes entra naquele cargo para poder enriquecer. E não é só juiz, não é só advogado, não é só polícia, tem professores também. Quantas pessoas que roubam, quantos diretores que roubam merenda. De vez em quando tem casos de pessoas que roubam merenda das pessoas, das crianças. E outros que roubam o uniforme das crianças, outros que roubam na construção de material, pessoas que pagam recibo, mas dá aquele recibo frio para ficar com dinheiro, sabe? Tudo isso está no coração do homem. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós restituímos, entendemos que a riqueza que nós construímos ilícita, ela se torna uma maldição, como foi na vida de Acã. Acã enriqueceu ilicitamente. Por enriquecer ilicitamente, ele foi amaldiçoado. E se você tem alguma na tua casa, alguma coisa que não é seu, restitua. Devolva. Se você tem na sua casa algo que você não construiu, que Deus não te deu, que aquele enriquecimento não é normal, você não deve ficar com isso. Você não pode dizer que, não, agora aceitei a Jesus, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, você precisa restituir. Tá gostando? Deixa o like, deixa o like, dá o glória. Quais são, então, os textos, né, que nos ajudam a entender Efésios capítulo 4, 28. Estou aqui, textos que refutam o roubo. Efésios capítulo 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Este texto aponta para o trabalho como antídoto para o furto, promovendo a ética do esforço e da generosidade. Ou seja, Deus vai te dar. Se você trabalhar, Deus vai te dar. Busque, o Senhor vai te abençoar. Aquele que faça coisa errada, não faça mais. Levítico 19, 11, não furtareis. Este texto reforça o caráter comunitário da obediência. Não pegue nada do seu irmão. Provérbios 10, 2, os tesouros obtidos com a impiedade. O Senhor está falando aqui, que isso faz mal para a alma, corrói os ossos, os tesouros obtidos com a impiedade. Pessoas corruptas, pessoas que usam do poder que têm para se corromper. E isso está em todas as esferas. Na esfera política, na esfera governamental, na esfera social, na esfera familiar e às vezes até mesmo dentro da igreja, pessoas que se corrompem por causa de um dinheiro. Recebe dinheiro escuso, recebe dinheiro às vezes de sangue, recebe dinheiro às vezes que você sabe que a origem é ruim, e isso também faz mal. São os tesouros obtidos com a impiedade. Se você estiver incluído nesse sistema, trate de entender que é preciso você fazer a restituição. Porque se você não fizer a restituição, você pode pagar com a sua própria vida. Sim, você pode pagar com a própria vida. Bom, exemplos de furtos na Bíblia, já lemos 4 textos que refutam. Nós temos então Efésios 4, 28, Levítico 19, 11 e Provérbios 10, 2. Se você tiver mais algum, fala aí pra gente, traz aí pra gente, né? Como que esses textos, então, podem ser aplicados em contexto de capitalismo, onde a desigualdade estrutural muitas vezes beneficia alguns em detrimento de outros? Porque você sabe, tem muitas pessoas que enriquecem, que têm muito dinheiro. Você tem aí pessoas que têm muito e pessoas que têm pouco. Tem pessoas com muita terra e pessoas com pouca terra. Tem pessoas que têm grandes empresas, milhões, e tem pessoas que passam fome. Esse sistema que nós vivemos é um sistema que justamente mexe com o nosso coração, porque ele visa fazer com que nós desejemos algo que nós não temos, e por conta disso nós matamos, nós roubamos, nós queremos ter, possuir, porque na sociedade que nós vivemos, o mais importante não é ser, o mais importante é ter. Então as pessoas, em busca desse ter, fazem coisas terríveis e muitas vezes sofrem. Toda a riqueza que você constrói, se ela não for lícita, ela vai se tornar uma maldição na sua vida. Se você é empresário e você rouba o seu funcionário, você podia pagar melhor, mas não paga. Você podia pagar seus funcionários de uma forma, remunerá-los de forma justa, mas você não remunera. Você está roubando os mais fracos. Se você está roubando no peso, que a Bíblia fala sobre balança enganosa, né? O que é a balança enganosa? Que antigamente não tinha sistema métrico digital para medir. As balanças não eram digitais. As balanças ainda eram com aquele peso.
O que eles faziam? Para roubar, eles botavam um peso que dizia que eram 100 gramas, mas na verdade tinha 80 gramas. Ou então um peso que eles diziam que era 100 gramas, eles, na verdade tinha 120, a balança estava fraudada. Ainda no Império, Brasil Império, tinha gente que colocava imã embaixo da balança, para a balança ficar mais pesada, sabe? Lá você ia na mercearia, aí tinha aquela balança enganosa. O que era a balança enganosa? Tinha um imã embaixo, você não sabia, era de metal, aí você botava ali a batata ali, pum, vai lá embaixo. Por quê? Porque tem um imã ali embaixo. É balança enganosa, tá roubando as pessoas. Você vai no mercado, vai lá, tem envelope, tem um produto dizendo que tem 100 gramas, na verdade tem 80 gramas. É roubo. Então, esse roubo está, às vezes, institucionalizado na sociedade. E como é que nós vamos lidar com isso? Um cristão precisa ter um padrão ético acima de todos. Aquele que roubava, não roube mais. 6, né? Agora vamos para os 6 textos que refutam tipos de roubo na Bíblia. Quais são os tipos de roubo na Bíblia? Vamos ver quais são os tipos que tem. Existe o roubo material, que é a subtração de bens tangíveis. Exemplos incluem furto, roubo e apropriação indébita. A apropriação indébita é quando você pega algo que não é seu. Por exemplo, você não tem direito a uma aposentadoria, a uma bolsa, a uma ajuda do governo, mas você pega. Ó, isso é roubo. O governo está dando dinheiro para quem está estudando. Aí você não está estudando, mas pega. Sabe da época do Vale Transporte, que tinha o Vale Transporte, que a gente recebia Vale Transporte, aquele papelzinho que a gente pegava ônibus e tal? Tinha gente que botava ali 5, 6 passagens. Não é isso? Faltava 5, 6 passagens, só pegava uma. Isso é uma apropriação indébita. É quando você se apropria de algo que não é seu, de algo público, por isso que é indébito. Ou seja, algo público, algo que não pertence nem a mim nem a você, pertence a todos nós. Pega uma aposentadoria que não é sua, recebe uma pensão que você não merece, mas você fraudou lá os documentos para poder receber. Tudo isso é apropriação indébita. E quando a justiça te pegar, você vai ter que devolver tudo de novo. Ou pode ser até preso. Então, isso é uma apropriação material, né? Furto. O furto é quando acontece isso, quando a gente não tem a violência, né? Não tem a violência, a pessoa foi furtada. Não houve violência, é um furto. A Bíblia está falando justamente disso, não furtarás. Ou seja, teu carro foi furtado, você chegou lá e de repente não está lá mais o carro, você não viu, você não foi assaltado, você não foi roubado, o bandido não colocou uma arma na tua cabeça, você nem viu, você foi furtado, levou sem violência. O roubo é quando há essa roubar, é arrancar de, né? Tudo isso é errado, tá? Tanto o furto, quanto o roubo, quanto a apropriação indébita. São tipos de roubos material. Agora existe o intelectual. E olha, o negócio vai ficar forte. Uso indevido de ideias, como plágio e pirataria. Você que fica aí, ó, tá pegando livro, né, PDF, e você tá compartilhando o livro PDF, lá no nosso canal a gente não compartilha nem a revista. Eu quero a revista. Não tem revista não, você tem que comprar, porque quando você está fazendo, você está roubando. Você que está compartilhando o PDF da revista aí, ó, você está roubando, mas pastor, mas filho, é roubo. Esse livro é muito bom, do John Paper e tal. Não, você não pode compartilhar PDF se você não tem autorização, você não deve fazer isso. Isso é um roubo intelectual, apropriação intelectual. Às vezes de uma ideia, alguém falou uma coisa, mas você que está falando que você que falou, o desenho de outra pessoa, mas você está usando aquele desenho, aquela imagem, aquela ideia, aquela música. Ok? Não pode. É roubo. Isso tudo é roubo intelectual. Plágio. É roubo intelectual. Pirataria. Você tem gato net na sua casa? Você tem TV Box na sua casa? Isso é roubo, meu irmão. Não sei o quê. Eu comprei aí uma caixinha que é milagrosa, irmão. Pega tudo quanto é canal, na faixa, né? HBO, Netflix, o que mais aí? Fala com a gente aí. HBO, Netflix, fazendo comercial. Olha, fazendo jabá aqui dos outros aqui, ó. Amazon Prime, né? Tudo. A pessoa tem tudo. Mas e aí? Tá paga nada. Não pago não. Isso aqui é de graça. Não é de graça não. Tudo que você achar que está recebendo de graça, alguém está pagando o preço. É igual roubando gato. Tem gato na tua casa, se você tem gato, tem um miau aí miando na tua casa, você pode ter certeza que alguém está pagando. Alguém está pagando mais caro porque você está fazendo um gato. Então isso também é roubo. Você está vendo como é que a gente estuda a palavra para além da superficial? A gente começa a entender que nós estamos, às vezes, em várias situações. Nós estamos aqui, tipos de roubo, né? Os 5 tipos de roubo. Aqui, ó. Tipos de roubo. Vamos lá.
Seguindo. Agora sim, vamos lá. E o moral, que é privar alguém da justiça, oportunidade ou dignidade. Digamos que você tem a capacidade de fazer justiça e não faz, você está roubando aquela pessoa. Sabe, se uma pessoa merece ser bem tratada e você está tratando mal, você está roubando a dignidade daquela pessoa, você está maltratando alguém, você está roubando, usurpando a integridade daquela pessoa, o roubo moral. Isso também é uma forma de roubar. Você sabe que a pessoa é uma pessoa justa, sabe que é uma pessoa honesta e ela é defraudada, ela é julgada, ela é mal vista, mas você sabe que na verdade isso é um erro que você está cometendo, não deveria fazer assim. Isso também é um tipo de roubo. Recapitulando, tipos de roubo: pode ser material, intelectual, espiritual e moral. Amém? Existem motivos para o roubo: ganância, desejo descontrolado por bens materiais, descontentamento, é a insatisfação com o que se tem, que leva a pessoa a buscar meios desonestos, e a necessidade. Embora a necessidade seja uma realidade, o que a Bíblia fala sobre isso? Você pode então fazer sobre isso? E, por último, né? Como ensinar isso? E aí, como ensinar? Dinâmica prática. Propõe aos alunos um debate sobre situações hipotéticas envolvendo roubo, como a sonegação de imposto, a pirataria, conectando as decisões com o ensino. Você separa lá e fala assim, aí, como é que vocês agiriam se você fosse um tribunal? Monta ali um tribunal, né, fictício. Esses vão ser juízes, esses vão ser os que vão participar do júri, o júri, esse aqui vai ser o pessoal que vai cometer esse crime, vamos julgar, vamos ver o que vai dar, o que o juiz vai decidir, tá certo ou tá errado, e expõe isso, e faz aquele debate para ver como que eles vão se sair disso, e depois no final você traz o contexto da palavra de Deus, trazendo novamente para a ideia principal. Amém? É isso que a gente quer falar com você. E vamos agora para a lição, ver tópico por tópico, e não se esquece que no final eu quero falar para você, né, da situação que a gente está vivendo aqui no canal Boa Semente, e também fazer esse estudo de caso aqui com você, tá bom? Vamos lá. Bom, então vamos lá, introdução, né? Introdução. Vamos lá. Introdução. Bom, o 8º mandamento trata da proibição contra toda forma de furto. Nós já estudamos que são, né, na frente. Todos sabem que roubar é errado, até mesmo aqueles que nunca leram a Bíblia compreendem muito bem esse mandamento. Número 1. Compreendendo o 8º mandamento. Então, gente, agora nessa parte eu vou fazer com vocês aqui, ao invés de a gente ler a revista toda, eu separei algumas palavras-chave para você entender. Essa é a minha técnica de ensino, de estudo, é assim que eu estudo, eu pego as palavras-chave, né, que eu vou, para não esquecer o que eu vou falar, o que a gente vai dizer, então a gente pega e faz as palavras-chave para não ficar lendo. Você não deve ler a revista toda na sala de aula, fica chato, cansativo, mas você também não pode sair da revista, você também não pode sair, né, daquilo que você está estudando, que você está ministrando. Então a gente faz assim, dessa forma. Eu separei aqui, ó, número 1, né, compreendendo o 8º mandamento. Vamos lá. Eu separei algumas palavras e eu vou bater aqui com vocês, vou mostrar e explicar para vocês como é que a gente faz. Eu separei no tópico 1, ele diz assim, o significado do mandamento. E aí eu coloquei apropriação indevida. Por que eu botei? O significado dessa palavra é interessante, pois transmite a sensação de se apropriar de algo sem o consentimento do proprietário. Então, tudo que você se apropria de alguém que não lhe pertence é uma apropriação indevida, você está errado. Entendeu? Então, tudo aquilo que todas aquelas formas que a gente mostrou, seguridade social, gato, net, tudo aquilo é uma apropriação indevida. E tudo isso que você fizer é pecado. E aqui você pode sintetizar tudo que ele está falando. Olha, depois ele vai dizer, cada um dos significados que compartilhamos aqui define totalmente a ação de roubar em diferentes facetas. Quando algo é roubado, pode ser feito de forma violenta, pode ser feito com engano ou escondido, mas tudo é roubo.
Sabemos disso por experiência própria. Então, veja bem, mesmo que você ache que aquilo que você está fazendo não é roubo, se você está fazendo algo que é errado, alguém vai pagar o preço, e alguém vai ser punido, vai ser penalizado por conta disso. Então, pensa disso. Isso é uma apropriação indevida. Tudo que não é seu é que você se apropria de alguma forma errado. Então, se você pega algo de alguém e traz para si, você está sendo errado. No 1.2, o contexto terreno e espiritual do mandamento. Aqui eu separei uma palavra aqui que eu acho que é a propriedade privada. Olha só, no contexto terreno, o propósito era o respeito pela propriedade alheia. Né? Eu botei aqui propriedade privada, mas na verdade é propriedade alheia. Né? Propriedade do outro, né? Propriedade da outra pessoa, que a gente tem que resguardar, dizer assim, não, isso aqui, essa parte é minha, essa parte é sua, ok? E eu não posso tomar. E uma coisa também que acontecia no contexto de Israel é que os mais pobres, os menos favorecidos, eram os que mais sofriam. Por quê? Quem eram? Os pobres, como geral, mas as viúvas, porque as viúvas não tinham homens que podiam correr atrás por ela. Os órfãos, porque não tinham pais para poderem correr atrás por eles. E os órfãos, né? Porque os órfãos, porque não tinham os pais para correr atrás. E os estrangeiros. Essas três classes de pessoas eram que mais sofriam. E Deus, para impedir justamente isso, que os mais poderosos enriquecessem e houvesse concentração de terras, que era aquilo que Acabe queria fazer, né? Que Deus levantou Elias contra isso, é justamente impedir que as pessoas entendessem ou que se apossassem daqueles que fossem mais pobres. Por isso, a propriedade privada é uma necessidade, ok? Ou seja, ninguém tem direito de pegar nada de ninguém. Ninguém tem direito. 1.3, e aí no 1.3 eu botei a palavra assim, ó, legais, mas imorais. Tá? Legais, mas imorais. O que eu quero dizer com isso? São coisas que aparentemente não, que são legais, mas que são imorais. Ou seja, uma pessoa que ganha um salário altíssimo no local no meio de pessoas que trabalham muito mais e que não recebem, pessoas que têm privilégios, né? Privilégios, às vezes, na sociedade brasileira é cheia de pessoas que têm privilégios, né? Porque herdaram, porque nasceram bem nascidos e tal. É legal, mas é imoral. Né? Salários que são exorbitantes é legal, mas é imoral. Então, legais, mas imorais. Olha o que ele diz assim, ó. Olha só, Lutero disse que quebramos o 8º mandamento sempre que tiramos vantagem do próximo em qualquer tipo de negócio que resulte em perda para ele. A balança enganosa, não pagar o salário, não pagar o 13º, não pagar as férias. Ah, pastor, o senhor está vendo só pelo lado de baixo, mas é pelo lado mais pobre. Deus tem um lado. O lado de Deus é sempre o mais pobre. Aí você vai assim, não, mas eu também estou com minha empresa aqui, eu estou passando por dificuldade, eu também tenho minhas contas, mas você que está em suas contas, está difícil, você que tem sua empresa, está difícil. Imagine para aquele que não tem nada, que vive de salário. Né, que o salário, se você for botar nas contas, na ponta do lápis, ele paga aluguel, ele paga casa, ele paga imóvel, ele paga um montão de coisa, compra roupa, ainda tem filho. E aí, como é que você faz? Tá ruim para quem? Para o salariado ou para o empregador? Ah, pastor, está ruim para os dois. Amém, está ruim para os dois, mas há de ter justiça. Nenhum pode defraudar o outro. Nem o funcionário roubar o seu patrão, mas nem o seu patrão roubar o seu funcionário. Então ele está dizendo, o que Lutero disse, tiramos vantagem do próximo em qualquer tipo de negócio que resulte em perda para ele. Qualquer tipo de negociação que eu fizer, que eu estou me dando bem, eu estou errado, né? Eu estou errado. No 1.3, legais, mas imorais. Infelizmente, o roubo está presente no cotidiano da sociedade, até dos nossos governantes. A lista é infinita. E Lutero também vai dizer, se olharmos para a humanidade em todas as suas condições, não há mais do que um vasto e amplo estábulo cheio de ladrões flabulentos. E chegou a hora de eu falar aí com você, né, sobre o curso de professor de Escola Bíblica Dominical. Você que não fez, faz, que é bênção aí para a sua vida. O outro lado do mandamento. Do outro lado do mandamento, eu saltei 3 palavras aqui. Dispenseiros, depois é uma frase, tudo é de Deus e trabalho. Olha só o que ele diz aqui. O outro lado do mandamento, cuidar da providência divina. Nesse tópico aqui, ele está dizendo o seguinte, que tudo que nós temos pertence a Deus. Então, se tudo que nós temos pertence a Deus, quando você usurpa algo de alguém, você está tomando aquilo do próprio Deus. Porque Deus é o dono de tudo.
Algum dia daremos conta desta vida que Ele nos deu temporariamente. E tem mais. Se tudo que nós temos foi Deus que nos deu, quando eu trago para a minha vida algo que Deus não me deu, eu estou trazendo maldição para a minha vida. Porque tudo pertence a Deus. E Deus é que distribui tudo às pessoas. Então, no tópico 1.1, dispenseiros. O que é dispenseiro? Dispenseiro é aquele que aquele que é o dono da dispensa, aquele que é o dono da chave, aquele que tem a autoridade para usar tudo que está na casa, mas nada é dele, tudo é do dono, tudo é do Senhor. Então ele é um despenseiro. Está onde isso? Aqui, ó, lá na segunda página, dizendo, ó, assim como deu direito a nós, deu a todos. Como bons despenseiros de Deus, devemos não somente cuidar daquilo que nos foi entregue pelo Senhor, devemos também proteger e zelar por aquilo que pertence aos demais. Olha aqui que interessante que o autor traz para a gente. Ó, o dispenseiro está dizendo o seguinte, que não é só aquilo que nós temos, mas aquilo que Deus nos deu, mas aquilo que Deus deu ao outro. Então nós temos que ser bons despenseiros. Quem é o dispenseiro? É aquele que tem a chave, aquele que toma conta da dispensa. Dispensa era um local, né, uma casinha lá, uma portinha, onde tinha comida, tinha mantimento, tinha tudo. E ele tinha a chave, e ele podia abrir e aquela chave servir ao seu Senhor. Então, o dispenseiro é esse. Vamos no tópico 2.2, qual é a palavra que nós aqui separamos aqui? 2.2, o amor a Deus e ao próximo. E eu botei aqui, tudo é de Deus. Parece que ele está repetindo, mas não é. Olha só, ele está dizendo aqui, ó. Tudo, lá na segunda página, tudo que administramos pertence a Deus, assim como tudo que possuímos. Desde o princípio tem sido assim. Como Adão, ele nos deu a sagrada confiança de cuidar de seus bens. Adão estava ali para cuidar da terra, guardá-la e por aí vai. Então, tudo que nós temos, né, é de Deus. Então, se você me roubar, você está roubando de Deus, viu? Se você me defraudar, se você me usar, se você me violar os meus direitos, você não está fazendo só comigo, você está fazendo também com Deus. Por quê? Porque nós estamos numa relação. É aquilo lá no começo que a gente começou a estudar, dizendo que Deus está preocupado com as relações sociais e é por isso que Ele deu os mandamentos. E no 2.3, a palavra que eu botei é trabalhe, palavra-chave, trabalhe. Olha só, bons mordomos devem trabalhar porque a preguiça conduz à pobreza, e a pobreza pode ser um trampolim para furtar. A maneira objetiva de evitar a tentação é trabalhar de modo honesto com o objetivo de uma independência financeira. Então, todo o tópico 2, ele está nesse mote, tá? De dispensa, de mordomia, né? Que é um conceito teológico, né? Mordomia cristã. É a ideia de que tudo que nós temos pertence a Deus. Então, despenseiros, aqueles que têm a chave, tomamos conta daquilo que não é nosso. Por que nós tomamos conta do que não é nosso? Porque tudo é de Deus, e além de tudo é de Deus, e sabendo de que tudo é de Deus, que a bênção é de Deus, se cada um orar, se cada um fizer a sua parte, Deus vai recompensar na medida que você se esforçar. Então, por isso aí vem o trabalho. Antes de eu querer tomar algo de alguém, eu preciso trabalhar. Você está querendo fazer o nosso curso, faz o nosso curso com a gente, curso de EAD, ó, liderança. A gente tem liderança, a gente tem também a teologia, mas não é reconhecido pelo MEC, mas é bom para você ter conhecimento, tá? Básico, médio e também o avançado. A gente tem também cursos aqui em EAD, que são cursos muito bons, que de liderança, de capelania. Faz com a gente. Centro de Estudos Boa Semente vai ganhar o teu certificado no final, vai ter tua carteirinha aí. Você que é capelania, tem a carteirinha. Tem gente que capelania não tem nem carteira, vai receber a carteira na sua casa, certificado tudinho, material. Tudo online, EAD, tá? Vem estar com a gente que é benção. Agora vamos comigo no tópico 3 e ainda tem o estudo de caso para a gente analisar hoje. No tópico 3, eu separei 3 palavras aqui: coração, maligna e arrependimento. Então aqui eu sintetizo todo o tópico 3, porque no 3.1 ele fala por que as pessoas roubam. E o autor vai falar para a gente que as pessoas roubam porque o coração é mau.
Assim como Deus deixou dentro de nós, cada um de nós, um código dizendo a importância do não roubar, de não fazer o erro, também da mesma forma, dentro de cada um, depois do pecado, ou seja, da nossa identidade foi borrada por causa do pecado, dentro de nós, nosso coração se tornou mau, e é por isso que a gente rouba. E quando eu falo isso, que a gente rouba é uma generalização, claro que você não rouba, eu não roubo, mas tem muita gente que rouba, por quê? Por causa do coração. E é interessante que ser pobre ou ser rico não é uma excludente para o roubo. Porque você vê que tem gente que é pobre e rouba, tem gente que é pobre e não rouba. Tem gente que é rico e não rouba, mas tem gente que é rico e rouba mais. Geralmente é complicado. Então, não é o ter ou não ter que vai fazer que a pessoa roube, mas é o caráter. E o caráter está relacionado ao coração. Por isso como nós viemos ao Senhor, nós temos que ter uma regeneração do nosso coração, que é do nosso caráter. A segunda palavra-chave é maligna. E esse coração, então vamos fazer aqui a ponte, né? É um coração que se torna maligno. Por quê? Porque dentro dele habita o pecado. Aqui 3.3, o que está dizendo? 3.2 está dizendo o seguinte: todo ser humano sabe instintivamente que pegar algo que não lhe pertence é roubar, e roubar é uma atitude diabólica, mas na prática parece que as pessoas ignoram essa verdade, aceitam correr o risco e cada vez mais aumentam a sua convivência com o diabo. E ele vai dizer que isso é maligno, é mal, né? É do mal. E no 3.3, nem tudo está perdido. Então, no 3.3 é o momento de você levantar, né? Vir com aquele ápice aqui, né, para cima. Arrependimento é o que eu e você precisamos para fugir da aparência do mal e não nos deixar cair. Ele diz assim: o verdadeiro arrependimento provoca um desejo de se fazer o certo e reparar. Aí, de novo, aquela da primeira parte da aula, reparação, reparar o meu erro. Então, se eu tenho errado, se eu tenho roubado alguém, tenho tomado algo que não é meu, tenho me apropriado indevidamente de alguma coisa, eu preciso reparar esse dano. E esse dano, ele pode ser, muitas vezes, não é só material, às vezes é uma coisa que você fez com alguém, um mal que você cometeu a alguém, né? E você pensa que não tem que, não, está tudo certo, eu aceitei a Jesus, né? Depois que eu aceitei a Jesus, está tudo certo. Não está tudo certo, não. Você precisa reparar o seu dano, né? E reparar o seu dano, às vezes é pedir perdão, às vezes é reconhecer que errou, né? Isso é uma forma de restituição, é respeitar as pessoas. Então, tudo isso é uma forma, tá bom? Agora vamos para o nosso código, né? Antes da conclusão, nós vamos para nosso fazer aqui um exercício aqui que é sobre justamente um caso hipotético. Vamos lá. Eu quero que você... Como é que a gente resolveria isso, então, à luz da Bíblia? Isso aqui eu vou dar também para o pessoal que vai receber na sua casa. Você que é apoiador do canal, você vai ter também isso tudo escrito, esse dilema ético. Dilema ético. O roubo por necessidade ou justiça. Vamos lá. Então, você vai reunir a tua classe e você vai fazer... Agora vamos fazer aqui um debate, vamos pensar o que a Bíblia nos ensina, como é que a gente pode agir. Cenário. Maria é uma mãe solteira com 2 filhos pequenos. Ela trabalha em 2 empregos, mas o salário que recebe mal cobre suas despesas básicas. Depende de um mês particularmente difícil. Depois de um mês particularmente difícil, em que foi obrigada a escolher entre pagar o aluguel ou comprar a comida, Maria vai ao supermercado. Ao ver os olhos famintos de seus filhos, ela toma a decisão de colocar discretamente alguns alimentos em sua bolsa sem pagar. Por outro lado, o dono do supermercado é um pequeno comerciante local que também enfrenta dificuldade para manter o negócio. Funcionário, carteiras assinadas, encargos trabalhistas, aluguel, luz, água, enfim. Mercadoria, estoque, muitos problemas ele também está passando. Ele percebe que algo foi furtado, mas ao rever as câmeras vê que foi Maria que cometeu esse ato. Sabendo das circunstâncias dela, ele está dividido entre confrontá-la e exigir reparação ou deixá-la ir, considerando a situação dela. Vamos botar em termos assim, chamar a polícia. O que você faria, né? Você vai colocar lá, você vai fazer aqui, chamar a polícia, eu já vi, é polícia, é cadeia. Chamar e conversar e pedir que repare o ato que ela fez. O que você faria? O dilema, agora você já dei aqui para você, né? Eu quero que você pense sobre isso, porque eu já falei tudo o que é moral, o que é certo, o que é certo, o que é errado, o que a Bíblia fala. Os dois são crentes. Como é que a gente faria? Vamos então para a nossa reflexão. Aí você divide a turma e deixa que eles discutam, pensem e veja quais são os tipos de respostas que eles vão dar.
pensando que tudo isso está no coração. Esse negócio, esse dilema ético é um bom instrumento de análise, de estudo, né, para você trabalhar com a sua classe, desenvolver o caráter cristão nas pessoas. Bom, então vamos lá. Perguntas para reflexão para Maria. A fome de seus filhos justifica o furto? Uma boa pergunta para o grupo que vai defender e um grupo que vai atacar. Haveria alternativa que ela poderia buscar para suprir suas necessidades sem recorrer ao roubo? Então, perguntas, né? Ah, mas meu filho estava passando fome. Será que isso justifica o meu roubo? Outro dia, uma mulher foi presa, né? Você sabe disso, uma mulher foi presa porque roubou um pedaço de carne que era para a comida dela, para o filho que estava passando fome. Foi para a cadeia, foi presa. O dono chamou lá, prendeu, a polícia pegou e levou. Né? Então, e aí? O que você faria nesse caso? Agora, o dono do mercado, ele deve chamar a polícia e prendê-la sem ouvi-la, sem saber o que está acontecendo? Como equilibrar a necessidade de manter o negócio e seu desejo de ser compassivo? Meu irmão, como você faria isso? Não, mas é legal aprender? É legal. É justo até? É justo. Mas você deveria fazer isso? Como é que o evangelho nos confronta? A resposta é a seguinte, olha, como o mandamento não furtarás se aplica em contextos de extrema necessidade. A mulher está passando fome, seus filhos estão passando fome, e ela roubou para poder suprir a necessidade do seu filho. Como a igreja ou a comunidade pode atuar para evitar que situações como essas aconteçam? São questões, para você não vai ter uma resposta concreta, mas você vai problematizar e vai pensar com os seus alunos. Qual é a resposta sobre isso? Pastor, qual é a resposta? Você deve estar pensando. Comente aí se você tem uma resposta. Vou dar um tempinho. Comentou? Então, bom, de um lado, a Bíblia não dá respaldo para que ela roube, em momento nenhum, mesmo que ela esteja passando fome, mesmo que o seu filho esteja passando fome. Isso é crime, isso é pecado, isso é errado. Ela não deve roubar. Quando ela faz isso, ela desconfia do amor de Deus, ela não acredita na soberania de Deus. Tudo isso que a gente aprendeu aqui mostra que ela não entende que tudo é de Deus, que Deus é capaz de lidar, então ela acaba cedendo ao mal e pecando. Isso é pecado, ela está errada. A Bíblia não dá respaldo para que você faça isso. Embora a gente tenha um versículo aqui que fala, né, sobre isso, rapidinho aqui, como está em Provérbios. Provérbios capítulo 6, 30 diz: não se despreze o ladrão que furta para saciar-se quando tem fome. Contudo, se for apanhado, deverá pagar 7 vezes o que furtou, ainda que isso lhe custe tudo o que tem. Ou seja, de um lado Deus fala que não, ele pode furtar desde que não seja pego. Olha aí como é que é contraditório isso às vezes. Então, é isso. Mas isso não justifica que a pessoa roube. Então, isso é um ponto. E o dono do mercado, como é que ele deveria agir? Como é que ele deveria fazer? Ele, como um cristão, servo de Deus, né, eu acredito que ele não deveria chamar a polícia e mandar prender. Ele deveria conversar com a mulher, pedir que ela devolvesse aquilo que ela pegou, que ela reconhecesse o seu erro. E quem sabe os dois juntos buscarem uma saída, uma solução. Entendeu? Isso é muito importante. É o terceiro ponto, como que a igreja pode ajudar nisso, né? Bom, primeiro ensinando a palavra para que tanto o patrão, o dono do mercado ou a mulher não faça isso, mas o dono do mercado, uma vez sendo pego nessa situação, ele saiba agir com amor, né, e com cuidado. Afinal de contas, aquela pessoa não é uma ladra, aquela pessoa não é uma pessoa má, ela roubou, é uma coisa errada, mas ela fez para sustentar a sua família. Então, eu acho que não deveria pegar e chamar a polícia para prender e tal, fazer aquele escarcéu. É uma simples senhora que às vezes está ali passando fome, com necessidade, não tem instrução, não tem conhecimento. Vale mais chamar, redarguir, devolver aquilo que foi furtado, né? Fazer com que ela devolva aquilo que foi furtado e, enfim, né? E seguir a vida. E quem sabe tentar ajudar, a sociedade tentar ajudar para que aquilo não aconteça mais. Gostou do nosso dilema? Nós vamos então para a conclusão. Né? Mas antes aqui da conclusão, eu fiquei de falar com vocês porque que o nosso vídeo está assim. Eu quero motivo pelo qual a gente está fazendo o vídeo dessa forma, às vezes não sai na data. Minha esposa está enfrentando esse momento difícil, ela está recebemos o diagnóstico de câncer, né, dos câncer no seio esse ano, ela está no processo de quimioterapia, está sendo muito difícil. Eu quero pedir oração aí, que você ore por ela, coloque o nome dela no círculo de oração, na campanha, não tenho vergonha de dizer, clama ela, clama pelo Senhor, a direção, né, quem está mais antigo aqui no canal sabe quem é, né, Cristiana,
minha esposa, né, sempre aparece comigo na minha foto, lá na minha sala tem a foto, nós dois ali. Então, enfim, eu preciso muito da oração de vocês para a gente poder manter esse canal. Não tem sido fácil gravar esses vídeos, gravar esse trabalho, uma dedicação, igreja, minha faculdade, as aulas que eu dou, estou sempre trabalhando e eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, desculpe se não está sendo aqueles vídeos que vocês esperam, cheio de efeitos especiais, cheio de coisa, mas é o melhor que a gente pode fazer. E ao mesmo tempo eu sei que aqui nesse canal eu tenho amigos que me ajudaram a chegar na África e que eu tenho certeza que tem pessoas, né, igual a nossa irmã Filomena que falou que queria uma aula mais assim, eu preparei para ela, mas que são pessoas que nos ajudam, que estão ao nosso lado. Então, ora por nós, e eu tenho certeza que vamos sair dessa com mais fortes, mais vibrantes. Essa doença não é para a morte, é para a cura. Eu creio nisso, é para a glória de Deus. Amém? Então você já sabe, ore por mim. Conclusão, o 8º mandamento é muito claro para todos nós. Sabemos que o furto ou a aquisição ilegítima da propriedade alheia, além de prejudicar o próximo, são abominação ao Senhor. Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim você não vai perder nada. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo.